Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como deve ser feito o balanceamento da sua carteira de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, criptomoedas, ou seja, de toda a sua carteira. E o melhor de tudo, ainda eu vou trazer as principais estratégias de balanceamento adotadas pelos maiores investidores ao redor do mundo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero te dar as principais estratégias de balanceamento e como você poderia utilizá-las na sua carteira de investimento. Antes, vamos entender rapidamente o que significa o balanceamento da carteira. Nada mais é que você definir, a partir de alguns critérios, o máximo de exposição, o máximo de concentração que você vai ter em determinada classe de ativo. Ou seja, se você é um investidor com pouco apetite por risco, um investidor mais conservador, você aceita ter menos exposição a ações, a fundos imobiliários, stocks, REITs, porque você sabe que esses ativos oscilam bastante, são bastante sujeitos aos ciclos de mercado, são ativos que não dá para você contar com eles no curto prazo, porque afinal de contas, se você precisar do dinheiro alocado neles no curto prazo, você corre um sério risco de vender no fundo no pior momento. Então você, sabedor disso, principalmente se você está começando, você entende que o melhor a se fazer é colocar uma exposição bem limitada nessa classe de ativo. Só que tem alguns critérios para isso. Então já fica bastante claro que o balanceamento serve para equilibrar a sua carteira de investimentos de acordo com os seus objetivos, metas e perfil de risco. A definição é essa. E não pense você que o balanceamento é algo que deva ser ignorado. Na verdade, muito do seu retorno de longo prazo vem de um sistema de balanceamento bem definido. É por meio de um sistema de balanceamento bem definido que você vai conseguir consistentemente comprar na baixa e vender na alta. Sim, é por meio de um balanceamento bem definido que você vai conseguir consistentemente comprar na baixa e vender na alta. É a única maneira e você vai entender o porquê justamente aqui, de acordo com os métodos principais adotados ao redor do mundo. A primeira estratégia, que é a estratégia clássica do Benjamin Graham, consiste em você separar a sua carteira em duas partes iguais. Então, se você for começar agora a investir, você vai separar a sua carteira em duas partes. É o método Benjamin Graham. Uma parte, que é 50%, será destinada para investimentos de renda fixa, principalmente títulos públicos. A outra parte, renda variável, ações, no caso nos Estados Unidos, stocks e REITs. Então, se você hoje tem R$10.000 para começar a investir, R$5.000 você vai colocar em renda fixa. No Brasil, seria algo equivalente ao Tesouro Selic. E R$5.000 você vai colocar em ações, fundos imobiliários, por exemplo. Ok? Não é nenhuma recomendação, é só o exemplo aqui para detalhar como funciona o método Graham. Diante disso, você vai fazer um rebalanceamento, ou seja, um reequilíbrio dessa carteira ao final de um período, ao final de um ano. Por quê? Porque você começa meio a meio, independentemente do ciclo de mercado naquele momento. E aí, ao final do ano, você vai olhar para a sua carteira e vai dizer o seguinte: vamos lá, essa carteira agora está com 60% renda fixa e 40% renda variável. Por que isso aconteceu? Porque os juros naquele momento estavam elevados, fazendo com que você tivesse um crescimento da sua fatia de renda fixa e um decréscimo da sua fatia de renda variável. Porque nós sabemos que existe uma correlação negativa entre juros e renda variável, ações e fundos imobiliários. Isso significa o quê? Que quando a gente está com um juro em ascensão, juro crescendo, como é o caso hoje do Brasil, você tem ações e fundos imobiliários caindo, porque o mercado acaba exigindo mais prêmio de risco nesses ativos, porque agora a taxa livre de risco e os seus títulos, título público federal, estão pagando muito. Então eu preciso de um prêmio de risco maior aqui, o que significa fazer com que esses títulos privados caiam, que o preço despenque. E aí, pessoal, o que acontece? Ao final desse ano, então, agora você tem 60 aqui, 40 aqui. Basta eu tirar 10 daqui e jogar para cá. E eu vou comprar necessariamente barato os títulos da renda variável. Necessariamente. Então veja que há consistência. E aí no cenário, por exemplo, em que o juro está muito baixo e a renda variável subiu demais, eu vou precisar fazer caixa em algum momento se
esses títulos de renda variável estiverem caríssimos, como aconteceu em 2019 aqui no Brasil. O Buffett, recentemente fazendo caixa por conta de a bolsa americana estar bastante cara, e aí então você vai fazer uma venda com cautela, porque a renda variável ela pode ficar cada vez mais cara para você não perder esse ganho, esse lucro cessante. Então você pega esse dinheiro e aloca em renda fixa, mesmo a renda fixa pagando pouco naquele momento. É bastante difícil de fazer isso também. Assim, seu portfólio sempre estará equilibrado e você terá um retorno sempre positivo. Sempre positivo, Luan? Claro! No ano que a renda fixa rendeu bastante, por exemplo, 12% ao ano, e a renda variável rendeu 2 ou até 1 negativo, como é 50-50, você vai ter um retorno positivo. Da mesma forma na renda variável. Renda fixa naquele ano rendeu 3, 4%, renda variável rendeu 15, 20%, estou positivo. É a mágica para você sempre estar positivo no mercado e muito provavelmente vencendo a inflação, muito provavelmente, porque você fez uma divisão igualitária da sua carteira. No mundo, os investidores costumam adotar 50-50 ou 60-40, sendo 60 para a renda variável, 40 para a renda fixa, mas isso também se modifica de acordo com a idade do investidor. E aí a gente entra no segundo método, esse aí bastante utilizado. Esse método é a regra dos 80. Luan, regra dos 80? O que isso significa? Olha, é algo muito simples. Basicamente, é você pegar o numeral 80 e subtrair a sua idade. Então, por exemplo, 80 menos 30 anos, se você tem 30 anos de idade. Isso dá o quê? Dá 50. Então, nesse caso, significa que eu posso ter 50% de exposição em renda variável. Esse critério dá pra gente, então, o quanto eu posso suportar de renda variável na minha carteira, nesse balanceamento. Então, é um balanceamento calcado na sua idade. O critério idade é o principal aqui. Se eu tenho 20 anos de idade, logo eu vou ter 60% renda variável. Se eu tenho 60 anos de idade, 20% de renda variável. É um critério que funciona? Funciona. Mas é claro que os investidores não vão adotar esse critério de maneira fixa, definitiva. Vai ter diversas variações ali de acordo com o quanto você gosta de ações, o quanto você gosta de fundos imobiliários, o quanto você acompanha esse mercado e o quanto você é adepto daquela classe de ativo na sua carteira. Mas é um grande ponto de partida que é bastante adotado ao redor do mundo pelos planejadores financeiros. E você pode adotar se quiser. E aí a gente chega no terceiro método. Esse método, ele é difundido pelo Nassim Taleb e é a estratégia Barbell. O que é a estratégia Barbell? Basicamente é você dividir o seu capital também em duas partes, não necessariamente renda fixa e renda variável, como o Graham, mas é algo muito próximo disso. Mas são duas partes onde a maior parte que vai ficar entre 70% a 90%, então é uma super parte mesmo do seu capital. Essa parte vai ficar em ativos muito seguros, título público, por exemplo, CDBs, LCIs e LCAs. Então é aquela parte do seu capital super conservadora, você sendo ou não uma pessoa conservadora. Quanto mais arrojado você é, mais se encaminha para os 70%. Quanto mais conservador você é, mais se encaminha para o 90%. E a outra fração, que vai ficar entre 10% a 30%, consequentemente, é onde você vai ser tiro, porrada e bomba. Ou seja, é a parte que você aceita correr muito risco. E é a parte do seu capital que você pretende, de fato, alavancar. Você quer correr muito risco porque é uma pequena parcela do seu capital e você quer multiplicar ela por várias vezes. E se você tomar boas decisões de investimento nessa pequena parcela, essa parcela vai crescer bastante no seu portfólio, vai ocupar um peso maior que 10 ou 30%, porque você acertou. E caso isso aconteça, você vai vender e pegar essa parcela, esse excedente, e alocar aqui na parte segura. Algo bastante similar ao que o Barsi faz na carteira de ações dele. O que o Barsi faz? Ele tem a carteira de oportunidades e a carteira de dividendos. A carteira de oportunidades é uma pequena parcela do capital que ele usa para não focar em dividendo, mas em crescimento. E aí, de acordo com a valorização que ele obtém nessa parte, ele vende essas ações quando elas ficam caras para comprar as ações de dividendos, que são aquela parcela segura da carteira. Então é basicamente a estratégia Barbell, só que focado em ações brasileiras. É isso que o Barsi faz na prática. E é uma estratégia que sim, funciona muito, pois você está ali protegendo a maior parte do seu capital. O Buffett nos diz: nunca perca dinheiro. Então, o primeiro passo antes de pensar em rentabilidade é você proteger o seu capital e fazer com que ele, no mínimo, supere a inflação. E isso é bastante simples de
fácil de ser feito. Agora, buscar excedentes de rentabilidade, superar benchmarks, aí seria com uma pequena parcela do seu capital onde você pode correr mais risco, já que você tem o seu porto seguro aqui, que são 70% a 90% da maior parcela do seu portfólio. E essas são as principais estratégias. Eu não esgotei o tema, mas para você que está começando, ou você que já está há um pouco de tempo no mercado, isso aqui que eu te passei é suficiente, eu tenho certeza, para que você possa adotar estratégias de balanceamento na sua carteira, fazer adaptações, etc. E olha, acho difícil alguém ter trazido um conteúdo como esse de graça aqui no YouTube. Então, me ajuda só clicando aí embaixo no botão de gostei e compartilhando este vídeo. Mas não paramos por aqui. Por quê, pessoal? Existe também não só o balanceamento macro da sua carteira, esse balanceamento entre classes de ativos. Vou ter X% em ações, X% em fundos imobiliários. Não. Internamente, ou seja, dentro da própria classe de ativo, você precisa definir percentuais de alocação. Como assim, Luan? Veja, vamos pegar só a parte de renda fixa. Vamos supor que você siga o meio a meio ali do Benjamin Graham. Então, metade vai ser renda fixa. Você está no Brasil, então o seu foco será renda fixa brasileira. Você ganha em reais e gasta em reais. Diferentemente de quem ganha em dólares e gasta em dólares. Aí ele vai ter que buscar renda fixa americana para não ficar sujeito ou sujeita ao risco cambial. Isso é muito importante. Ok, então tá, 50%. Beleza, eu tenho ali 10 mil reais, então 5 mil reais vai estar em renda fixa. Mas você não concorda que dentro da renda fixa tem diversas possibilidades? Sim, até mesmo em títulos públicos federais. Temos basicamente 3 títulos públicos federais. A gente tem os indexados à inflação, o IPCA+, com ou sem juros semestrais. Nós temos o Tesouro Pré-fixado, que basicamente eu tenho uma taxa pré-fixada, inalterável, claro, inalterável se eu carregar até o vencimento. E, por fim, a gente tem o título flutuante, pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Você não concorda que eu posso fazer divisões dentro desses 50% em cada uma dessas modalidades de título público? Sim. E aí, pessoal, se eu quero segurança no meu portfólio, eu preciso do Tesouro Selic, porque ele não se sujeita à marcação a mercado. Então eu posso resgatar a qualquer momento e eu vou ter o rendimento flutuante da Selic. Algo que não acontece se eu resgatar no momento ruim um Tesouro IPCA+, ou um pré-fixado. Pré-fixado ainda é pior no Brasil, porque o pré-fixado é uma aposta de que nós não iremos subir juros no Brasil e que nós conseguiremos conter a inflação. E no Brasil a gente sabe que essas são apostas perigosas. Então eu teria uma parcela muito pequena de pré-fixado ou quase nenhuma parcela. Teria uma outra parcela intermediária em IPCA, mas o grande volume é a Selic. Então veja que cabem divisões internas na própria classe de ativo macro. E aí eu vou te mostrar aqui quais são as estratégias que podem ser adotadas nessa divisão interna. E nada melhor para explicar esse tipo de coisa usando exemplos. E aqui eu vou utilizar como exemplo o ETF VT, o famoso VT, que é um ETF gerido pela Vanguard e que busca replicar o mundo inteiro em apenas um fundo de investimento passivo. E nesse caso, veja, é um fundo que contém ali quase 10 mil companhias espalhadas pelo globo. E o grande ponto que eu quero te trazer aqui é que como que fica a distribuição do portfólio do VT. E aqui embaixo você tem essa distribuição. Vou colocar aqui em mercados, que é o que importa aqui pra gente. Você vai reparar, pessoal, que Estados Unidos, eles representam 62,3% do portfólio. Japão, 5,80%. Reino Unido, 3,6%. China, 3%. Canadá, 2,70%. Índia, 2,5%. E assim sucessivamente. E aí você vai me perguntar qual foi o critério para que isso acontecesse? Esses pesos dados por cada parte do globo. E a resposta é: o VT adota um método de ponderação, onde ele vai pegar o dinheiro do fundo e alocar nas empresas de determinada região, de determinado país, de acordo com a representatividade que aquela região, país, tem na economia mundial, em termos de mercado financeiro. Traduzindo, Estados Unidos, 62,3%. Então, a gente conclui que hoje as empresas listadas nas bolsas
norte-americanas representam 62,3% do mercado financeiro mundial. Então, um peso de acordo com o peso que realmente aquela região representa no mundo. Então, é essa forma de ponderação que adota um ETF da Vanguard. Você pode fazer isso? Você até pode, mas você não concorda que há uma grande complexidade em se fazer isso? Um trabalho que talvez não seja recompensado como deveria? Se você quer esse tipo de trabalho, os ETFs estão aí para simplificar. Mas veja, esse aqui é só um método, eu vou te trazer outro. E aí a gente entra no ETF IVV, que é o ETF que busca seguir o S&P 500, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. E qual que é o método de alocação dele aqui? Interna. Ele pega as empresas, as 500 empresas, e vai distribuir o dinheiro de acordo com a capitalização daquela empresa, com o seu valor de mercado. Então, quanto maior a empresa em termos de valuation, mais dinheiro ela vai receber dentro do fundo. Então, seria o equivalente a você, lá na sua parcela de ações, parcela de fundos imobiliários, stocks e REITs, você distribuir o peso de cada ação, de cada ativo internamente, de acordo com o tamanho dele. Então, por exemplo, Ibovespa, vamos supor que você esteja na Bolsa Brasileira. Você viu ali que Vale e Petrobras são as maiores posições. Então você teria mais Vale, mais Petrobras na sua carteira. Seria algo próximo a isso. Ponderar pelo tamanho da empresa dentro de um índice, dentro do seu portfólio. O índice é um portfólio teórico. E aí você tem a sua carteira individual e aí você faria esse tipo de adaptação. É um método usado pelo S&P 500. Você ainda tem um método usado aqui num fundo, por exemplo, do Bradesco, que é o método de pesos iguais. Que aí é simplicidade pura, né? Porque aí você vai pegar ali a sua fatia de ações. Então vamos supor que dentro de os 5 mil reais que você separou ali para renda variável, ações sejam 25%, a metade disso, ou seja, R$ 2.500. Então você vai pegar R$ 2.500 e comprar ações brasileiras. E aí você vai comprar poucas ações, claro, porque R$ 2.500 não dá para fazer uma grande diversificação. Então você vai comprar 4 ações no máximo, 4 a 5 ações estourando. R$500 para cada. R$500 para cada, eu estou usando um método de pesos iguais. Eu não vou ficar fazendo ponderação em relação ao risco que aquela ação ou outra, ou aquele setor ou outro representa no meu portfólio. Então é dar pesos iguais. 5 açõezinhas ali, R$500 para cada e esquece. E aí eu vou acompanhando. Ao longo do acompanhamento, o que vai acontecer? Uma ação vai subir, a outra vai cair. Uma ação vai subir mais, outra menos. E aí vai ficar desbalanceado. E como que você rebalanceia? Direcionando os novos aportes ou reinvestimento de dividendos para que aquele ativo que ficou para trás, ele o quê? Ele passe a ser 20% da carteira de novo. Tenha o peso igual. Então os aportes, eles vão rebalanceando internamente a classe de ativo conforme o desempenho ao longo do tempo, para que eu chegue no peso igual. Então, método de pesos iguais. Então, basicamente, vamos concordar aqui, né? Que eu estou utilizando o método do Graham de dar pesos iguais à renda fixa e renda variável, 50-50, só que internamente nas classes de ativos ali dentro da minha carteira. Então, é um método que vai simplificar bastante a sua vida. E não é um método, pessoal, que gera resultados ruins, apesar de eu preferir o método que faz a ponderação de acordo com o risco. Ou seja, assim como a gente exige um retorno ajustado ao risco, a gente busca um balanceamento ajustado ao risco. E é isso que eu adoto, por exemplo, aqui dentro da minha carteira de ações. Eu defini como percentuais máximos, principalmente em Banco do Brasil e Sanepar, 20% da carteira. Então, por mais que o preço teto desses ativos esteja acima do preço de mercado, eu não iria aportar se houve a ultrapassagem do percentual máximo. Banco do Brasil 20%. Por quê? Por conta do risco que ele oferece no meu portfólio. Não somente eu ajo dessa forma, a maioria dos gestores de investimento, vou pegar aqui como exemplo, o fundo Guepardo, não é nenhuma recomendação, mas veja que ele tem pesos diferentes aqui em cada ativo. Klabin é 17,8% do patrimônio líquido do fundo. Vulcabras, 13,7%. Alus, 11,63%. Por que existe essa diferenciação? Primeiro, porque os ativos se movimentam, mas porque ele não adota pesos iguais. Ele adota de acordo com o risco que ele entende que aquela ação oferece para o portfólio. E aí, pessoal, o que você pode adotar como critérios para definir qual vai ser o percentual máximo que você vai ter em determinada ação ou fundo imobiliário? Risco. E como que eu defino o risco? Volatilidade? Não é o melhor dos critérios, porque a volatilidade muda muito de acordo com o interesse dos investidores. Mas, por exemplo, aquela ação me paga quanto de dividendo? Muito?
ou pouco? Aquela ação paga dividendo? Se não paga, o risco é maior, porque eu não estou tendo ali o pássaro na mão, o dinheiro no bolso. E sim, dividendo faz sentido porque é isento de imposto de renda no Brasil, ok? Aquela ação possui uma dívida muito alta? Aquela empresa está num setor mais cíclico, commodities? Então veja que ações mais perenes, mais de dividendos, eu posso ter um percentual maior, 20% por exemplo, no máximo. Agora, ações mais arriscadas, 5%, 10% seria um risco intermediário. Se for uma ação ultra especulativa, 1% da carteira. E assim você estrutura um portfólio cujos pesos estão ajustados ao risco. É assim que eu faço para o meu portfólio. Mas isso eu procuro adotar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a coisa é outra, é mais difícil de acompanhar, mais difícil de definir o risco das empresas onde você não consegue ter um acompanhamento mais de perto. Então você tem que buscar os ETFs para investir no exterior. É a solução mais eficiente e rentável para a sua carteira. E é pensando nisso, pessoal, que nós criamos a comunidade URM, em parceria com o canal Valor em Ação. E veja, tanto o Badu quanto eu somos CNPI, somos certificados. E o que eu propus aqui? Aqui, na área dos assinantes, investidor inteligente, eu inseri aqui, dentro de internacional, uma carteira de ETFs passivos para a fase de acumulação patrimonial em pesos igualitários. É uma carteira que pode funcionar com a maior parte dos investidores que estão investindo no exterior na fase de acumulação. Então você tem essa carteira aqui que inclusive eu só disponibilizo para os meus clientes, mas acabei deixando aqui para os membros da comunidade. Na comunidade você ainda tem meu mini curso de valuation. Aqui você tem relatórios de fundos imobiliários, relatórios de ações com preços tetos. Veja que também tem análises de resultados. Em Jornada Mirai, você tem aqui os meus insights. Eu mando áudios aqui fazendo análises de diversas temáticas do momento, dando meus insights e o que eu pretendo fazer com o meu dinheiro, os meus aportes. E ainda, pessoal, você tem aqui o meu checklist de fundos imobiliários e o meu checklist de ações. Esse checklist aqui só está disponível para os alunos do Formação Mirai Investing, mas quem está na comunidade tem acesso a tudo isso. Portanto, uma comunidade bem completa. Os vídeos aqui para os membros do canal também estão disponíveis. Sendo assim, eu te convido a se tornar membro dessa comunidade que vai ficar gigante, então faça parte dela para você melhorar os seus investimentos, se tornar um investidor inteligente e independente. Para conhecer, basta clicar no link da descrição e no primeiro comentário fixado e venha receber o nosso acompanhamento e curadoria. Sendo então um rico a mais no mundo, é o que eu desejo para você. Fui!